102.9 Vale FM. Para a nossa entrevista do dia desta quarta, hoje é dia de Todos os Santos, senhoras e senhores, conforme a Igreja Católica. E eu recebo com muito prazer hoje aqui ele, que é o pároco da nossa paróquia São Sebastião, aqui em Tijucas, nosso parceiro da programação com as suas bênçãos diárias, que todo mundo adora, e não pede, acorda mais cedo, inclusive, para acompanhar. Padre Elisandro Scarce, muito bom dia, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Sidney, bom dia também a todos que nos ouvem, estão também nos acompanhando pelas outras mídias sociais da rádio. Então a gente está aqui mais uma vez para interagir aí com vocês, conversar um pouco, e é sempre uma alegria da nossa parte, gratidão por termos esse espaço aqui para podermos também falar com a nossa comunidade, com o povo aqui da nossa cidade. Então é uma alegria também poder estar participando desse momento aqui também. A Igreja Católica separa um dia para celebrar todos os seus santos, padre. Isso é curioso, né? Sim. Aqui hoje, na verdade, tu falou, está no calendário, como o dia de Todos os Santos, mas na liturgia nós celebramos no próximo domingo. Isso, final de semana, né? Isso, quando é uma solenidade que cai no meio da semana. Aqui no Brasil, a Igreja celebra, no caso, quando é uma solenidade, como até agora de hoje, de Todos os Santos, então é transferida para o domingo próximo. Até porque no domingo as pessoas têm mais possibilidade de participar da missa, então para que um maior número de pessoas possam participar, vivenciar as celebrações solenes da liturgia. Então a Igreja, na verdade, no dia de Todos os Santos, claro que cada dia, se a gente for ver no calendário litúrgico, tem dedicado um santo. Eu sempre falo aqui. Ou até mais de um santo. No início do jornal, às vezes mais de um, Mas assim, e nesse dia também, quando a Igreja lembra do dia de Todos os Santos, ela quer lembrar também aqueles homens e mulheres que também viveram as virtudes do Evangelho, mas não estão dentro da nossa devoção popular, Então, tantos homens e mulheres que deram a vida, que se dedicaram, que se sacrificaram por a causa do Evangelho, até morreram pelo Evangelho, mas não estão, às vezes, no hall dos livros nossos, e também não estão nos nossos altares, mas não por isso que a Igreja não os reconheça como santos e santas. Entendi. Tanto que é uma missão, é uma vocação de todo batizado, Todo batizado ele deve buscar ter esse desejo, da busca da santidade, Então nós somos batizados com uma missão, E qual é a missão? A busca da santidade. Perfeito, muito bacana. Não tinha me atentado para esse dado, muito obrigado. Sim. Por isso que é importante esses esclarecimentos. Ô padre, e amanhã nós celebramos o que é chamado formalmente de Dia dos Fiéis Defuntos, Popularmente, o nosso Dia de Finados. O porquê que celebrar uma data em memória aos nossos entes que já partiram? Hoje, então, são duas coisas que estão muito ligadas, se você for ver, Então, primeiro celebra o Dia de Todos os Santos. E quem são esses? Aqueles que já partiram. Então, por isso o Dia de Finados, onde também a Igreja, se a gente for ver dentro da nossa liturgia, sempre temos as intenções, que nós rezamos, lá os familiares geralmente, Sim. Vão lá, colocam, pedem para que o padre reze nas intenções dos falecidos, da família, tal, ou amigos, parentes, pessoas próximas, E então tem na nossa liturgia se tem essa oração dedicada aos fiéis falecidos, tanto que na própria missa, mesmo que não tenha nenhuma intenção, o padre, os padres, nós na liturgia, na Santa Missa, a gente sempre reza lá pelos falecidos, todos aqueles que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face, Então todos aqueles que viveram a sua fé, aquilo que o padre disse, Então, que procuraram viver a sua fé, como cristãos, a Igreja ela reza pedindo que Deus acolha, Tanto que, para a gente entender um pouco, assim, por que da oração aos santos, a oração aos fiéis defuntos, aos falecidos, Porque a Igreja ela entende assim que ela tem três dimensões,
Então, a igreja peregrina somos nós, Tá. que estamos aqui nessa peregrinando. A igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório, fazendo o processo de purificação. E a igreja triunfante são aqueles que já estão no céu. Tá. Então, a igreja, quando reza então, pedindo que Deus acolha aqueles e aquelas que ainda não estão na presença dele para participarem da glória da ressurreição. Então, no dia de finados, a gente reza, não numa intenção, né? Mas nós rezamos para todos os falecidos. Então, esse é o objetivo, pedindo à igreja padecente, né, que possa ser acolhida por Deus para que possa participar também da ressurreição da vida eterna. Perfeito, perfeito. Bacana o entendimento. Ô padre, nós sempre temos, na verdade, uma programação especial, né? Quando a igreja se volta para um local mais adequado para isso, que são os nossos cemitérios, nossos campos santos. E o que foi programado para esse finado de 2023? Então nós temos aqui na nossa cidade, né? São 4 cemitérios, né? Temos aqui no centro, ali na praça, né? O cemitério municipal. Sim. Depois temos o cemitério lá na comunidade dos Morretes, né, que já é mais restrito lá para a comunidade. Né? Aqui também na outra comunidade do interior, no Porto da Itinga, temos um cemitério ali também que é daquela região ali, da comunidade do Porto, do centro da Itinga, ali, essa região Timbé. Né? Então o pessoal dessas regiões ali acabam usando muito esse cemitério ali do Porto da Itinga, né? Claro que tem gente aqui do centro, que mora aqui no centro hoje, mas que é família de lá. Laços familiares, né? Então acabam, quando precisam, sendo sepultados lá também. Sim. Né? Então é muito comum isso. Também na Terra Nova, que é um outro cemitério do interior, que é a mesma coisa também. Tem gente que mora hoje já uma vida toda em Joinville, Blumenau, mas porque, como você falou, tem laços familiares ali. Sim, isso é bem comum, inclusive. Isso, então acabam vindo, sendo sepultados ali, no cemitério aqui da Terra Nova. Então acaba por isso que, às vezes, tem até uma dificuldade, às vezes, de espaço, né? Porque vão vindo pessoas de fora também, né? E é claro que a nossa cidade hoje já não é uma cidade que era 10 anos atrás. Verdade, né? verdade. Então, se você for ver... Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a cidade de Tijucas era em torno de 28, 29 mil habitantes. Hoje está perto de 60 mil, né? É verdade. Então, isso, olha o quanto que cresceu, mais do que a metade. Então, e os cemitérios continuam os mesmos. O cemitério, na verdade, não é uma situação renovável, né? Ele só é acumulativo, sim. então... É igual às ruas, né? Então, igual ao trânsito, né? Justamente. Os acessos de vias, né? Então, aliás, isso é um grande gargalo para os gestores, sim, né? A gente está vendo isso em Porto Belo, por exemplo, tiveram maior dificuldade para encontrar um novo espaço para, né, enterrar os seus mas entes. eu acho assim, hoje ainda Tijucas tem bastante espaço ainda, né? Que deveria de... Mas a dificuldade é pela liberação da questão ambiental, Sim. né? Essa é a maior Mas dificuldade. é uma coisa que precisa se ver. Claro, né? Não lógico. pode se deixar não ter mais para começar. Lógico, né? lógico. Então hoje eu vejo assim, né, que o quanto que já se ampliou, por exemplo, aqui o próprio cemitério municipal. Sim, sim. Né? E os próprios cemitérios, por exemplo, Terra Nova, eles compraram há pouco tempo lá um terreno no espaço novo lá, mas também já está. E então, para a gente ver assim como isso é uma necessidade, né? Justamente. Para a gente poder fazer isso, né? Então é uma das obras de misericórdia, sabia, Sidney? Sério? Isso, nossa igreja diz que uma das obras de misericórdia é dar sepultura aos mortos. Eu não sabia. Sim. Só. Então isso é uma das obras de misericórdia, que se a gente exercitar isso, né, a gente está praticando uma obra de misericórdia. Olha né? só. Uma caridade, uma obra de caridade, na verdade. Uma obra de misericórdia é uma obra de caridade, né? Para com os falecidos. Então, está na palavra de Deus isso. Bacana. Então, dar sepultura aos mortos é uma obra de misericórdia. Tanto se você pegar o livro de Tobias, né? Tobias, ele tinha esse costume. Então, ele começou, por exemplo, antes, a pessoa morria, se jogavam num lugar assim comum, né? E aí ele começou essa questão da sepultura aos mortos. Então, para esse local assim, até para ter uma identidade, uma identificação, e ser um local daí também de
as pessoas. Daí ali é onde que começa também essa questão da oração pelos falecidos, né? Então tudo isso é uma coisa que vem, a própria palavra de Deus já nos chama atenção sobre isso. Então, dia de finados é isso, né? Então a gente parar, né? Tanto que é feriado por causa disso, né? Para nós rezarmos pelos nossos falecidos, né? E você perguntava sobre a questão da programação, né? Da nossa paróquia. Então nós teremos aqui no cemitério do centro, aqui na praça, logo pela manhã, no dia de amanhã, né? Então amanhã às 8 horas da manhã, dia de finados, nós vamos ter a primeira missa ali no cemitério. Então convidamos todos que quiserem, puderem, né? Gostam de ir mais cedo lá no cemitério, já aproveitam, já vão para a missa, e depois tem tempo para fazer lá as visitas às sepulturas dos falecidos, familiares, né, amigos. Então, amanhã, então, a primeira missa ali será às 8 da manhã. Perfeito. Depois, à tarde, nós teremos um outro horário de missas ali, né, no cemitério, daqui do centro, que é às 3 da tarde, às 15 horas. Também, então, convidamos quem puder participar. Não deu para ir de manhã, tem a oportunidade de ir à tarde. E à noite, na matriz, nós temos a missa às 20 horas também, que é em prol, na verdade, celebrada na intenção também dos nossos falecidos, né? A missa de finados também na matriz, às 20 horas. Então convidamos também, quem não puder ir durante o dia, tem a oportunidade também de, na matriz, às 20 horas, participar da missa, né? De finados. E nós vamos ter também nas comunidades, como o padre falou, do interior, que temos os cemitérios também, nos Morretes e no Porto da Itinga, a missa será às 9h30 da manhã. Então, nesses dois locais, então, comunidade ali do Morretes, a missa será na igreja, né, na igreja São Francisco, na capela, e na capela Senhor Bom Jesus. Então, o horário da missa nesses dois cemitérios ali será às 9h30 da manhã, no Morretes e no Porto da Itinga. E na Terra Nova, a missa será às 10 da manhã, também lá na igreja, na capela da Terra Nova. Então, a missa às 10 horas da manhã, então, será lá na comunidade Terra Nova. Então, convidamos todos também que puderem participar com a gente lá, rezando juntos. Então, vamos aproveitar esse momento também para rezarmos juntos nesta intenção de nossos falecidos, né? É importante isso também. Com certeza. Uma oportunidade para que todos celebrem a memória dos seus entes que já partiram. Isso não estava no nosso script da entrevista, mas já vou aproveitar a vinda do padre aqui. Deixa eu perguntar uma coisa que ontem me deixou curioso, padre. E eu sempre gosto de consultar a opinião do padre Elisandro em algumas situações. Ontem virou uma data comercial no nosso país também, o dia do Halloween, né, que é o dia das bruxas. E aí eu fui ver a origem dessa data, né, de acordo com o que nos foi perguntado aqui, e aí há divergência sobre a origem da data do Halloween e tudo mais, pela mitologia celta, né, dos países lá da antiga Inglaterra. Alguns dizem que celebravam o final das colheitas, ofertando uma parte delas para um tipo de sacrifício, com a queima de alguma parte dessas colheitas. Outros falando que era um dia relacionado aos mortos. E assim se virou uma data em que os Estados Unidos converteram para Dia das Bruxas, quando celebraram as bruxas. O Brasil absorveu isso como uma data comercial, né? Hoje a criançada das escolas celebra, e se faz muito em relação ao Dia das Bruxas no Brasil. E aí um ouvinte nosso me questionou, né, sobre a situação de que, inclusive vamos dizer para as nossas crianças para não ficar celebrando o Halloween, porque isso não é uma data cristã que se celebra e tudo mais. E aí falou até relacionou a satanismo, esse tipo de situação. Me mandou, inclusive, um vídeo de um padre em uma celebração falando sobre isso. Eu pergunto, tem alguma orientação da Igreja Católica sobre o dia de Halloween aqui no Brasil, padre? A Igreja Católica nos orienta a celebrarmos o dia de todos os falecidos, né? Ponto. Isso. Só isso, né? Só isso. A Igreja, qual é a orientação da Igreja, né? É o problema assim, né, Sidney, que são coisas que são adereços. Sim. Que vão vindos, né? Então, tudo que os Estados Unidos faz para nós é bonito, né? Ontem, inclusive, se for partir para o folclore, era dia do Saci aqui no Brasil. Então, igual um colega meu, né? Ele sempre brincava assim, né? Até eu vou usar a expressão aqui, mas às vezes eu usar já falando, não tem nada a ver com, né, conotações preconceituosas, certo, né?
Mas ele dizia assim, né? Tudo que é dos Estados Unidos, por exemplo, se você vestir uma camisa, está escrito lá em inglês, né? Sim. Você não está nem aí, pode dizer assim, ó, se coce macaco. Isso, Né? isso. Então, ele vai vestir porque é bonito. Sim, sim. Né? Então, essas coisas, nós temos que cuidar um pouco. É igual o Natal. Né? O que invadiu o Natal? Papai Noel. Com certeza. O que tem a ver Papai Noel com o Natal? Com certeza. Nada. É a data de nascimento de Jesus, é a comemoração do aniversário de nascimento de Jesus. Não tem nada a ver com Papai Noel. Mas o que se dá ênfase? Vamos usar aqui a palavra celebrar. Sim. O que se celebra mais? A data comercial, né? Se você vê o que é mais divulgado no dia de Natal, na época de Natal. Papai Noel está em todas as casas, e se não cuidar, daqui a pouco tem gente que... Eu lembro que um dia numa comunidade tinha uma senhora que perguntou por que o Papai Noel não estava no presépio. Perguntou? Digo, porque ele não cabe, não pertence ao presépio, entendeu? Então, mas é uma senhora muito religiosa, não entenda assim que não é uma maldade, mas claro. É essa coisa que vai sendo incutido na cabeça da pessoa que aquilo ali é parte... Né? Certo. Na Páscoa, o que o coelho tem a ver com ressurreição? Certo. Nada. Certo. Nada. Mas são coisas que foram adereços, né, para a questão que você colocou, questão comercial, né? De questão do capital que você vende, né? Então, se você não bota a figura do Papai Noel, se você fala só do Menino Jesus, o que você vai vender? Fica difícil de comercializar, né? Então, claro... A gente entende que as pessoas precisam, né? É um meio de trabalho, né? Então, aqui eu estou dizendo, eu não estou condenando o Papai Noel, não estou condenando o São coelho, só esclarecimentos. Só estou dizendo que são, na verdade, são coisas que não tem nada a ver com aquilo que é a liturgia. Nada a ver com aquilo que se celebra, né? Então, o que a igreja diria, em palavras, como eu já disse, bem objetiva, o que a igreja recomendaria nós fazermos com a orientação dela? Celebrarmos o dia de todos os falecidos. Perfeito. Ponto. Esse é o dia, né? Então, esse é o dia que a igreja, desde suas origens, né? Se você pegar uma coisa que eu lembrei ali, antes eu tinha para ter falado, mas agora aproveitando a deixa, né? Uma das coisas das celebrações mais antigas da igreja, sabe qual é? A oração aos falecidos. Certo. Sabe por que vem a missa de sétimo dia? Porque lá no início da igreja, quando um cristão, claro, eram bem menores as comunidades, né, grupos pequenos, então quando um cristão falecia ou era martirizado, morto, os outros irmãos eles se reuniam durante 7 dias para rezar pela alma daquela pessoa. Durante os 7 dias? Não só no sétimo dia? Não, 7 dias eles se reuniam para rezar pela aquela pessoa que havia falecido. Certo. Então, claro que daí como a igreja foi, né, ampliando os seus fiéis, né, cresceu o número da igreja, então é impossível, por exemplo, hoje numa cidade como Tijucas, por exemplo, os padres aqui não rezar 7 dias para cada pessoa que faz. Então certeza. Daí a igreja ela definiu, então rezamos então no 7º dia uma missa de 7 dias que aquela pessoa faleceu. Perfeito. Então vejam que não é uma coisa de ontem, de hoje. Então desde o início da igreja, lá os primeiros cristãos já faziam isso que nós somos convidados a fazer no dia de amanhã. Rezar pelos nossos falecidos. O que nós rezamos, por exemplo, lá, um familiar meu, seu, quando falece, né? A gente faz questão de na missa de 7º dia Perfeito. Lá rezar, né, por essa pessoa, né? Então é uma tradição muito antiga isso. Então, o que a igreja pede para a gente fazer nesse dia? Rezar pelos falecidos, não é para vestir roupa não sei do que, máscara não sei do que, e oferecer não sei o que, não. Né? Então, assim, a gente precisa também cuidar, porque senão a gente vai paganizando a nossa fé, né? Paganizando a liturgia, aquilo que é a doutrina da igreja. Não. A igreja tem uma posição nesse dia, rezar pelos falecidos, né? Agora, o que foi o que colocaram como adereços e trazem, né?
Então, isso é coisa, mas não pertence Só saber separar as coisas, né, a padre? tradição religiosa da igreja, isso não pertence. Perfeito. Obrigado sempre pelos esclarecimentos, sempre de grande valia aqui para a nossa comunidade, que adora ouvir o senhor aqui, presencialmente, preferencialmente. Então, que bom, agradeço também a oportunidade e reforço aí os convites, né, para nós participarmos do Finados, né, e esse momento bonito. Só gostaria de aproveitar rapidinho e fazer um convite. Por favor. Falamos de celebrações religiosas, né? Nesse final de semana nós estamos comemorando a festa de São Judas aqui na Joaia. Então convidamos todos no sábado à noite, a missa às 18 horas, ali na comunidade. Depois temos a festa. E no domingo temos a missa às 10h30 da manhã, ali na Capela São Pedro, na Joaia. E depois o almoço ao meio-dia e à tarde haverá um bingo lá na comunidade. Então convidamos todos para participar ali, comunidade da Joaia, São Pedro. Então no próximo sábado e domingo, a festa de São Judas Tadeu. Nos vemos lá. Padre Elisandro, bom trabalho, viu? Beleza? Obrigado.